Bom dia, eu sou o Dr. Hamilton Veloso da Costa, médico urologista, e hoje nós iremos falar sobre vasectomia. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A vasectomia é um procedimento cirúrgico importante e é o método contraceptivo melhor para a esterilização no homem. No Brasil, 4% dos homens são submetidos a essa vasectomia para o planejamento familiar. Esse planejamento familiar está regido por uma lei, que é a 9.263. Esta lei, ela é regida da seguinte maneira: o consentimento da cônjuge tem que ter, o paciente tem que ter a idade igual ou superior a 25 anos, ele tem que, 60 dias antes, ter da manifestação da vontade de fazer a vasectomia até o ato cirúrgico, deve-se condicionar 60 dias. E se ele tem pelo menos 2 filhos. Essa é a lei 9.263, que rege o planejamento familiar. É importante vocês saberem que a vasectomia, ela não tem relação nenhuma com câncer de próstata, com câncer de testículo, com hipertensão arterial, com doença coronariana, com AVC, com acidente vascular cerebral e com impotência sexual. Não existe relação nem direta nem indireta com esses fatos. E também convém salientar que após a vasectomia, não há interferência da espermatogênese. O paciente, as células germinativas, elas continuam funcionando, produzindo as espermatogônias, que através de mitose e meiose vão dar finalmente o espermatozoide. Elas não têm essas alterações. E outra coisa, o volume do ejaculado, ou seja, do sêmen, da secreção da próstata com a vesícula seminal, que constitui o sêmen, elas se apresentam no volume normal. O ejaculado é normal, só não tem espermatozoide no seu interior. Em relação ao tratamento, a vasectomia pode ser feita por via aberta ou fechada. A fechada, que é percutânea, não é utilizada no Brasil. Ela é utilizada na China devido à grande quantidade de habitantes que habitam. Nós não usamos a percutânea aqui. Usamos a cirurgia aberta com incisões pequenas, bilaterais, na parte superior da bolsa escrotal, onde nós isolamos o deferente, isolamos dele a artéria deferencial e os nervos, e fazemos a ligadura, a ligadura deles com fio absorvível, e tendo cuidado de fazer a eletrocoagulação da parte canalicular de cada um dos segmentos. Nós devemos ter cuidado com algumas variações anatômicas que podem existir. São raras, muito raras, mas podem existir. Por exemplo, a duplicidade de vasos deferentes pode existir. A agenesia do vaso deferente, para vocês terem uma ideia, são anomalias congênitas que beiram 0,08%, mas se deve ter sempre em mente isso aí. As complicações cirúrgicas, elas são muito pequenas, um hematoma ou uma infecção leve, dor testicular após a vasectomia também não é grande, pode estar em cerca de 2% dos casos. Quais são os cuidados pós-operatórios após a realização da vasectomia? Suporte escrotal, abstinência sexual por 1 semana, uso de analgésicos ou anti-inflamatórios não esteroidais. Normalmente se pede um espermograma completo do paciente após 3 meses da vasectomia, com a finalidade de se verificar esse espermograma. Ele deve constar uma azospermia, ou seja, a ausência do espermatozoide no ejaculado, ou, no máximo, pequena presença de espermatozoides não móveis. Então, é um fator importante, porque é um documento que fica com esse paciente. Concluindo, por todos esses motivos e razões, a vasectomia é ferramenta importante no tratamento da esterilização e do planejamento familiar. E todo o paciente, o índice de satisfação do paciente é muito grande e existe uma baixa adesão em reversão da vasectomia, por volta de 3 a 5%. Portanto, a vasectomia é um método perfeito para a esterilização e é o mais usado na esterilização masculina. Por hoje é só e até outra vez.